Olá, eu sou Helena Nicoletti, sou psicóloga. Olá, sou a Tamires Kinoshita, psicóloga. Olá, eu sou Andréia Bertoni, sou psicóloga. Nós somos o Espaço de Psicologia Bertoni. Estamos aqui hoje para um bate-papo sobre saúde mental. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem... E é importante lembrar o que é saúde, que não é a mesma coisa que ausência de doenças, né? Então a saúde é a gente estar cuidando em equilíbrio de todas as nossas necessidades, as físicas, as mentais e as emocionais. A hora que essas necessidades estão satisfeitas em equilíbrio, a gente está funcionando em saúde, né? Então a primeira pergunta que a gente recebeu é: quando existe algum problema, né, emocional acontecendo, se isso pode ter uma repercussão no nosso corpo físico? Sim, a saúde mental ela interfere no nosso físico, né, de maneira que quando o nosso físico demonstra algo, né, algum tipo de sintoma, é porque a nossa mente já está carregada. Então, de alguma maneira, é como se fosse um alerta que o nosso corpo estivesse mandando que você precisa ter urgência em procurar algum auxílio, em procurar algum tratamento. Então, sim, a saúde mental está muito ligada com a saúde, com os sintomas físicos, sim. Pensando de uma forma ainda mais simples, né? Tem aquela fala, né? Que a mente cala, o corpo fala. Então, de fato, se você não estiver bem emocionalmente e não estiver adequado a isso, com toda certeza o seu corpo vai acabar dando os seus avisos, né? Então, pode vir com uma dor de cabeça, com uma dor nas costas, um estômago, certo? Então, ele acaba dando os seus avisos. Bom, a gente está vivendo numa sociedade globalizada, né, na qual a gente recebe uma quantidade de informações muito grande, a comunicação é muito fácil, né? E a pergunta quer saber como fazer para se manter saudável mentalmente com essa quantidade de informações que a gente recebe, né? Então, que vocês propõem? No meu pensamento, vem muito dessa questão do filtro. O que a gente pode filtrar, né? As interferências externas, a gente infelizmente não tem como ter controle do que o outro faz, do que o meu familiar faz, né? Muitas vezes até dentro de casa mesmo pode vir essas interferências, enfim, e externas também. Então, o que você pode filtrar? Então, até que ponto eu posso permitir que isso me afete ou não? Claro que você tem que estar muito bem elaborado também. Entender o que te faz bem e o que não te faz bem. Ter esse controle a partir do. É entender que somente você que pode iniciar. É bem buscar mesmo colocar o limite do que é que você quer absorver. Porque hoje, com esse negócio de rede social, de internet, a notícia chega muito rápido pra gente. Então, uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente já está sabendo praticamente em tempo real o que aconteceu, o que está acontecendo e como que vai terminar esse acontecimento. Então, é a gente realmente ter esse limite e entender o que é bom a gente absorver e o que não é, e saber separar esse o que não é bom e deixar de lado. É gostoso ouvir vocês falando, porque traz pra gente de volta o poder da nossa vida para as nossas mãos, né? Porque a responsabilidade, né, a autonomia, né, que vai trazendo esse eu posso. Então eu posso escolher o que é que eu vou fazer com o que está vindo para mim, né? Acho que isso que é gostoso de ouvir. A nossa sociedade, de uma maneira geral, ainda trata a questão da saúde mental com um tanto de preconceito, né? Ela ainda não é tão falada, ainda não parece bem-vinda em algumas políticas públicas, inclusive, de uma certa forma é negligenciada. A gente ainda vê filas, né, de espera para tratamento,
né? Então, por quê, né? Por que a saúde mental ainda é tão deixada de lado pela nossa sociedade? Talvez seja por conta de uma cultura que a gente carregue, né? Porque saúde mental remete muito a hospitais psiquiátricos, a pessoa ser louca, ser doida. Então nós viemos de uma cultura enraizada de só quem precisa de psicólogo é quem está louco, é quem está com algum problema mental, né? Então, talvez seja por conta disso que a saúde mental ainda seja tão negligenciada e tão deixada de lado. Bom, complementando, né, o que foi dito, a gente vê a sociedade ainda supervalorizando o que pensa e ainda tendo muita falta de entendimento do valor do que se sente, né? Então, o sentir não é conhecido, o sentir não é educado, o sentir não é valorizado. E é porque a gente sente que a gente pode funcionar em saúde mental, né? E como isso não faz parte da nossa educação, as pessoas ainda não sabem o que fazer com isso, fica um conteúdo ainda bastante negligenciado e desprezado de uma maneira geral, né? Como você disse, o homem não chora é uma das falas, né? Mas tem muitas e muitas na nossa educação, na forma como a gente ainda vivencia quem nós somos, que negligencia bastante o que a gente sente, né? Bom, nós temos o comportamento determinado por muitos fatores, né? Os fatores genéticos, né? A nossa própria personalidade e também os fatores sociais, ou seja, o comportamento das pessoas que estão à nossa volta também influenciam o nosso comportamento. O que vocês acreditam? Os fatores sociais podem influenciar no desenvolvimento de uma doença mental? Com certeza, o meio social em que a gente vive, ele pode sim influenciar na nossa saúde mental. Mas mais uma vez eu trago a reflexão de que a gente tem que pensar o que é saúde mental e até onde a gente impõe esse limite de influência, né? Então, como que a gente trabalha esse filtro, esse limitador para que esse ambiente não me influencie negativamente, né? Eu posso me afastar desse ambiente que está me influenciando negativamente, né? Quais atitudes que eu posso tomar para melhorar isso e não deixar que isso me influencie? Como foi falado no início, a saúde não significa ausência de doença, mas significa a gente estar numa constante busca da nossa melhora de qualidade de vida. Então, se esse meio está me influenciando negativamente, então o que eu posso fazer para sair desse meio social, desse meio de convívio? Ou eu posso colocar um limitador nisso? O que eu posso fazer? Helena pontuou uma situação de que a gente também tem que entender quais filtros vamos fazer, né? Então, no serviço, às vezes a gente não pode simplesmente levantar e ir embora. Tem as obrigações do dia a dia que a gente tem que cumprir. Claro, podemos ir se tiver um novo emprego ou outras possibilidades. Então eu tô aqui pensando no que vocês disseram e fica forte para mim, né, o entendimento de que na verdade eu estar saudável ou desenvolver uma doença mental tem a ver com estar perto ou longe de mim mesmo, né? Então, se eu estou prestando atenção no que eu sinto, validando, pensando sobre isso, fazendo algo sobre isso, eu estou funcionando em saúde mental, né? E vou estar cuidando de todas as minhas necessidades. Então, mesmo quando eu estou em um relacionamento com pessoas em que elas são agressivas ou trazem algo que me machucam, se eu estou conectada com o que eu sinto, eu consigo então colocar os limites, né? Então, na verdade, o que fica claro é a diferença entre desenvolver uma doença ou qualquer questão emocional e ficar bem não se dá pela relação que vem de fora, mas a relação que eu tenho comigo, né? Eu acho que é isso que traz essa diferença. Entendendo que muitas vezes é confuso compreender o que a gente sente, né?
Então, qual a diferença entre estar triste ou eu estar vivenciando uma depressão, né? Como é que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra, né? Como é que eu sei que eu tô triste e como que eu sei que eu tô em depressão, né? É bem abstrato, né? Então, qual a diferença prática entre uma situação e a outra? Pensando nessa situação, é importante a gente analisar o que te trava, né? Por exemplo, se eu não consigo mais sair de casa, se eu não consigo estar mais em questões sociais, com meus familiares, com meus amigos, se eu não consigo mais ir ao trabalho, se essa tristeza, né, se essa melancolia te limita a seguir com o dia a dia, com as coisas do cotidiano, sim, aí é uma situação que já é importante buscar ajuda, né? Então converse com alguém de confiança ou procure um psicólogo. É importante ficar atento. Sim, e só lembrando também, né, Tamires, que tristeza é um sentimento, como qualquer outro sentimento. Então, não é errado estar triste, não é errado se sentir triste, né? Então, tem que buscar bem esse equilíbrio e ver até onde essa tristeza está atrapalhando, né? Um quadro depressivo, ele tem que ter uma recorrência. Então, não é porque um dia eu amanheci um pouco mais triste, com um pouco menos de energia, que eu possa estar em depressão. Mas com que recorrência que isso vem acontecendo? Como que isso tem te atrapalhado? Tem que prestar atenção nesses fatores também. Então, hoje a gente tem ouvido muito falar sobre ansiedade. Tem sido muito comum, as pessoas têm sentido muita ansiedade, têm sentido tanto que praticamente todo mundo sabe bem o que é ansiedade, né? E o que é que está levando a gente para esse quadro, né, em que a gente sente esse frio na barriga, essa falta de conexão com a realidade, o pensamento lá na frente ou lá atrás, né? O que está levando a gente para esse lugar? No meu ponto de vista, a ansiedade é como os outros sentimentos, né? Como você mesma colocou, né, Andréia? Nós estamos sentindo ansiedade. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio do sentimento. A ansiedade, ela vive dentro da gente, nós sentimos ela, mas até que ponto que ela está atrapalhando a nossa vida e de que forma que ela está atrapalhando, né? Com esses pensamentos acelerados, o excesso de futuro na nossa vida, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem, o que vai ser depois. Então, esse excesso de futuro, será que ele tem atrapalhado a nossa vida? A ansiedade, ela vai existir, mas como que ela tem te influenciado? E o que pode ajudar, né, nas questões da ansiedade? O que você pode fazer no dia a dia para poder diminuir essa questão da ansiedade, para que entre nesse equilíbrio? Então, exercício físico é muito importante, né? Uma alimentação saudável também é bem o básico. Nas questões dos problemas, evite de ficar o tempo todo pensando nelas. Sim, tem situações que você tem que resolver, tem. Mas reserve um momento do seu dia para você pensar nelas, que você tenha esse momento especial para aquilo e que você não fique picotando, né? No dia a dia, durante o dia, o tempo todo pensando e remoendo, e aí os seus pensamentos vão para o passado e vão para frente, né? Para o futuro, e acaba não vivendo aqui e agora. E aí não consegue também resolver nada e não consegue viver também. Você acha que pode ser bem naquele sentido de o que eu posso controlar e o que eu não Sim, posso sim. controlar? Exatamente. O que eu posso fazer nesse momento e o que eu posso ter um plano de ação. Então, com calma, fazer um plano de ação para poder resolver aquela questão. Então, ouvindo vocês falarem, fica claro, né, a importância também da ansiedade enquanto uma emoção útil, que nos avisa, né, que estamos com o pensar acelerado.
E o pensar acelerado me leva embora da realidade do aqui e agora, me leva embora lá para o futuro, né? Porque o que me prende no que está acontecendo e eu sei, né, qual é o meu presente, onde eu realmente posso fazer alguma coisa, é sentir. Então eu sinto essa poltrona embaixo de mim, eu sinto a minha roupa, eu sinto a temperatura desse lugar, o cheiro daqui e a emoção de estar aqui. Isso me faz saber que esse é o momento presente, né? Então, quando eu sinto ansiedade, eu posso parar e me perguntar o que está acontecendo e o que eu estou sentindo nesse momento, porque a ansiedade vem me avisar isso. Eu não estou percebendo o que eu sinto, né? Esse é o recadinho dela. E se a gente parar e prestar atenção, ela vai embora, porque daí ela já disse o que precisava dizer. Bom, quando a gente pensa hoje no sistema de saúde que a gente vivencia, né? Ainda tudo gira em torno do cuidado com a doença. É lógico que a gente precisa cuidar quando está doente, mas cuidar da saúde é muito mais do que isso, né? Então, em se tratando de saúde mental e desse equilíbrio que a gente pode buscar, que tipo de prevenção é possível, que tipo de cuidado a gente pode fazer? O primeiro passo para a prevenção é buscar esse equilíbrio dos sentimentos, né? E a gente tem atividades que nos trazem esses equilíbrios, seja na atividade física, uma meditação, leitura. Então você precisa descobrir o que te traz essa sensação de equilíbrio, né? E tentar encontrar isso para você. Sim. Entender que fazer atividades prazerosas, né, que não são como obrigações, certo? Então, escolher, que nem a Helena disse, uma leitura, então uma atividade, exercício físico, né, andar de bicicleta, fazer uma natação, uma caminhada simples. E além da terapia, né, que é importante ter um psicólogo para chamar de seu. Isso é uma pontuação que sempre vamos reforçar, óbvio, né? Estamos em 3 psicólogas aqui e vamos dizer isso sempre. E entender que esse equilíbrio pode ser encontrado com uma ajuda profissional. É porque na realidade o profissional ele vai estar ali para te auxiliar a encontrar esse equilíbrio. Então, muitas vezes, sozinho, a gente não consegue encontrar esse equilíbrio. A gente busca aqui, busca ali, eu já tentei a caminhada, eu já tentei andar de bicicleta, eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, e você não consegue encontrar esse equilíbrio. Então, o profissional, o psicólogo, a terapia está ali para te auxiliar nessa busca de você entender qual que é o seu equilíbrio, entender o seu ponto de equilíbrio. Eu escuto você e vejo o quanto a terapia pode nos ajudar a escutar o que eu sinto, né? E compreendendo isso tudo, já que saúde é essa busca pela satisfação de uma maneira geral das minhas necessidades físicas, das minhas necessidades emocionais, das minhas necessidades mentais, todas elas vão pedir, vão chamar, né? Vão dizer, olha, eu estou precisando de algo aqui através de sentir, né? Então eu sinto fome, eu sinto sede, eu me sinto carente, eu me sinto satisfeita, né? Eu sinto vontade de ter um trabalho que me instigue, que me faça bem, né? Então todas essas necessidades, elas se mostram através do sentir. Então quando a gente aprende a ouvir o que sente, a gente consegue funcionar em saúde, não só mental, mas de uma maneira geral. Foi muito gostoso conversar com vocês. Foi muito gostoso conversar com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se quiserem continuar esse bate-papo, entre em contato. Pode mandar pergunta, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode compartilhar esse vídeo da forma que vocês acharem melhor. Continue em contato porque é muito gostoso poder falar sobre saúde, principalmente sobre saúde mental. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar.